Olá, seja bem-vindo a mais um devocional aqui desse canal. Hoje o tema do nosso devocional deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Eu tirei meu marcador, mas o tema do nosso devocional hoje é criado para se tornar semelhante a Cristo. Agora que você já entendeu que você existe para um propósito, que o seu propósito de vida sempre na dúvida, sempre pense: isso aqui que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, o que eu quero realizar, é somente para minha realização pessoal ou é para ajudar outras pessoas também? Lembrando que Cristo não quer que você só pense nos outros, que você só queira as coisas para as outras pessoas e nada para a tua vida, não. Até porque enquanto você abençoa, enquanto você cumpre o seu propósito, você também faz parte do propósito de vida de alguém. Alguém te abençoa, você também é alcançado. Então, jamais permita que esse tipo de pensamento entre dentro de você, porque é um pensamento que, se você der brecha, o inimigo ele vai usar isso. Satanás queria ser Deus, então tem que tomar muito cuidado e a gente vai falar disso hoje, inclusive. Mas você entendeu que você está aqui por um motivo, então caso você tinha um pensamento de desistir da sua vida, de pensamentos suicidas, enfim, você que tinha a vida levando de qualquer jeito, você entendeu que você não está aqui só para nascer, crescer, trabalhar no mercado e morrer. Nada contra quem trabalha em mercado, tá bom? Só para ressaltar aqui também. Mas assim, às vezes você tem um instinto dentro de você empreendedor, ou você tem ali uma capacidade enorme de fazer um concurso público e ser muito bem realizado, né, profissionalmente falando, e você fica em um emprego que às vezes não é bom para você. Então você já entendeu tudo isso, que você é uma pessoa capaz, que em Cristo você tem capacidade para conquistar muitas coisas, sim, e não só para o seu bem próprio, só para você mesmo, mas justamente para você ajudar outras pessoas, abrir porta para outras pessoas. Então agora que você entende perfeitamente isso, e também nós falamos, né, recentemente sobre a igreja, que você precisa sim buscar intimidade com Deus, né, para descobrir o seu propósito de vida. Você precisa ter essa proximidade dentro da sua casa, mas você também precisa estar em comunhão. Porque em casa a gente busca, onde a gente tem intimidade com Deus, mas a gente necessita da comunhão, a gente necessita uns dos outros. E mais uma vez, o propósito de vida é sobre os outros. Às vezes, seu propósito de vida ele vai ser realizado fora da igreja, mas não significa que você não deva ir. Sempre vai existir alguma coisa na igreja para você fazer, tá bom? Não necessariamente ir lá em cima do púlpito ou fazer algo grandioso, né, aos olhos dos homens, mas você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar arrecadando algum dinheiro ali para a igreja, né? As igrejas às vezes têm costume de vender algo, né, para ajudar, porque a gente sabe que entram dízimos e tudo mais, mas existem coisas, por exemplo, uma obra, a igreja mesmo que eu vou passar a frequentar ir mais vezes, né, nós já fomos algumas vezes, mas ainda não estamos indo bem certinho, mas eu posso dizer a minha igreja. A minha igreja, ela tá passando por uma obra, e a gente sabe que obra não é barato, então assim, por mais que algumas pessoas achem que pastores das igrejas são multimilionários com o dízimo dos irmãos, não é assim que funciona, né? Às vezes a igreja ela vai precisar fazer alguma ação para arrecadar mais dinheiro e tá tudo bem. O povo faz cada arrecadação aí para carnaval, para tanta coisa, por que pra igreja não pode, né? Mas enfim, o assunto principal aqui não é esse. Mas às vezes você pode ser usado nessa área também. Às vezes você é um irmãozinho que conhece muita gente e consegue vender pizza para todo mundo que você conhece. Pronto, você já ajudou na obra de Deus. Você já foi ali um instrumento. Você já pode ter cumprido seu propósito de vida para que essa igreja ela cresça mais, prospere, não no sentido de dinheiro, mas prospere em ter mais almas ali naquela igreja. Então você já está fazendo seu propósito de vida participando dessas atividades também. Então, agora que você já sabe tudo isso, entende tudo isso e está determinado a ir até o fim para conhecer melhor a si mesmo, buscar o seu propósito de vida para viver o que Deus quer para sua vida, a gente vai entrar hoje numa parte que é para a gente se tornar mais parecido com Cristo. O nosso propósito de vida está muito alinhado a ajudar uns aos outros, tudo se resume a isso. E quando você entende que
ser mais parecido com Jesus vai te ajudar a realizar o seu propósito de vida, tudo fica ainda mais claro. Vou ler aqui com você o versículo-chave de hoje, que é: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. O primeiro versículo está em Romanos 8:29 e o segundo em Colossenses 1:15. Eu deixei aqui marcado dessa vez no livro, eu sempre coloco os tópicos aqui no notebook, mas eu vou ler com você alguns trechos hoje do livro que eu achei muito legal para trazer aqui. Então vamos lá para o primeiro ponto. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Assim como Deus, somos seres espirituais. O que essa parte quer dizer? O que eu quero trazer com isso? Quando a gente busca se parecer mais com Deus, a gente entende que muitas das nossas ações, os nossos pensamentos, enfim, a gente age muito errado no nosso dia a dia. Mesmo a gente que busca intimidade com Deus, a gente age errado. Se eu for parar para pensar no meu dia de ontem, eu teria feito muitas coisas diferentes ontem se eu realmente tivesse agido como Jesus agiria. Então, assim, é muito difícil para nós seres humanos sermos 100% parecido com Deus. O único que foi 100% homem, 100% Deus foi Jesus. Mas isso não significa, isso não é desculpa de que você não pode mudar. De que, eu nasci assim, vou morrer assim. Tá bom, mas isso é uma escolha sua. Deus te criou à imagem e semelhança dele. E é uma escolha sua se tornar parecido com ele. Então, assim, você dizer que, porque eu sou uma pessoa muito irritada, eu não posso mudar isso em mim. Claro que pode. Eu sou uma pessoa extremamente irritada, estressada, e eu sei que eu posso mudar. Não é fácil, é difícil, é muito difícil. Ixi, nossa, esses últimos dias eu tenho tentado a diminuir mais o estresse, mas assim, é cada coisinha que às vezes irrita a gente, é coisa besta, né, na maioria das vezes. Mas assim, é cada coisa que irrita a gente, que se a gente não se controlar, a gente vira um monstro de verdade. Então assim, se tornar mais parecido com Deus, a vida fica mais leve. E nós somos seres espirituais, né? Porque o nosso corpo aqui, tá aqui agora, mas quando a gente morrer, a nossa alma ela ainda vai existir, o nosso espírito ainda vai existir. E por isso que a gente falou, né, um tempo atrás, sobre a eternidade. Quando a gente vive o nosso propósito de vida aqui, quando a gente fortalece o nosso espírito, a gente reconhece que nós somos imagem e semelhança de Cristo, o que nós iniciamos aqui, de fato, a gente vai terminar lá na eternidade. Então, assim, quanto mais o seu espírito é fortalecido aqui nessa terra, no dia que Deus decidir levar você, ou no dia que, enfim, Jesus retornar, o seu espírito, ele vai sobreviver. Ele vai estar forte, ele vai estar tão parecido com Deus, sabe? Que não vai ter como você perder sua salvação. Então, nesse livro aqui, uma coisa muito bacana é sobre isso que ele aborda. Ele não fala só sobre cumprir um propósito de vida aqui na Terra, como, trabalhar bem, ou, escolher a pessoa certa para casar. Não, aqui fala exatamente sobre isso, sobre a eternidade, sobre a nossa salvação, sobre pensar nas coisas do alto. Quando você passa a pensar que a vida aqui na Terra não é um céu, tem até uma frase aqui que a vida aqui não é um céu, você para de se importar com as dificuldades que tem no dia a dia. Eu já me preocupei muito, ainda me preocupo, né? Isso é normal do ser humano, a gente não quer ficar sem ter o que vestir, sem ter o que comer, isso não, né? Nem Jesus quer isso pra você. Mas existem coisas que às vezes a gente se preocupa que a gente não deveria se preocupar. É difícil pro ser humano não se preocupar, mas tem coisas que às vezes a gente se preocupa tanto, 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 e quando você para bem pra pensar, são coisas que vão ficar aqui. São coisas que a gente não vai levar pra eternidade. A gente não vai levar nossa profissão, a gente não vai levar nosso dinheiro, a gente não vai levar nada pro céu. A gente só vai levar a nossa alma se a gente buscar Deus aqui nessa terra.
Nosso espírito ele só vai entrar no reino de Deus se a gente buscar a Deus aqui. Então, a gente já começa por aí, já começa com essa reflexão para a gente entender de fato se a gente está vivendo uma vida que agrada a Deus aqui na Terra. O segundo ponto é, eu vou ler aqui os trechos, tá? Só para lembrar mais uma vez. Deixe-me ser absoluto claro, você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que você se torne como Ele, e que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. Então, o que Deus quer da gente? Deus quer que a gente comece a agir, pensar, falar como Ele faz. Mas Ele não quer que você se torne um Deus. É muito comum o pensamento, principalmente de pessoas que não acreditam, né, dizem não acreditar em Deus, que é o seguinte: se Deus ele é um Deus tão bom, por que Ele quer que todo mundo adore somente a Ele? Deus não está sendo egoísta? Eu já ouvi essa frase e eu confesso pra você que eu até cheguei a pensar nisso também. Não vou mentir, não. Não com o pensamento de que eu não vou acreditar mais em Deus, não. Mas eu já cheguei a pensar, nossa, Deus quer que todo mundo adore Ele, mas por quê? Né? Não no sentido de Deus, nossa, só de pensar aqui de eu ter que cuidar do mundo todo, quero isso não. Essa responsabilidade fica para Deus mesmo. Mas Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus de fato cuida de todo o mundo, de todo o universo. Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo, então assim, no mesmo instante em que Deus está aqui comigo, Deus está aí com você, o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro. É um negócio muito doido. Se você for parar mesmo para refletir, eu acho que a gente fica até um pouco maluco. Mas Deus ele não quer que você se torne um Deus. Deus ele não quer que você tome as responsabilidades dele, de cuidar do mundo. Quando a gente fala cuidar das pessoas, Deus não quer que você abandone a tua vida, os teus sonhos, para cuidar dos sonhos dos outros. Não é isso. Deus só quer que você aprenda a ter um estilo de vida como Ele. Tem até aqui essa parte, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus e renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhorar a conduta de vocês, que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Então a gente precisa desenvolver o caráter de Deus na nossa vida. E essa mudança, esse desenvolvimento, ele acontece dentro de nós, dentro do nosso espírito. Quando o nosso espírito se torna parecido com o Espírito de Deus, a nossa vida ela se torna mais leve, vai ter problema todo santo dia. É mais fácil os problemas se duplicarem do que diminuírem. Mas você entende de verdade que essa vida, esse estilo de vida, esse caráter, ele é tudo na tua vida. Vai estar uns barulhos agora aqui, mas faz parte, eu não vou começar esse vídeo de novo não. Então, busque entender um pouquinho mais sobre isso, sabe? Busque estudar. Em um vídeo que eu não vou conseguir te explicar exatamente tudo, até porque quem convence é o espírito. Mas você já parou pra pensar se às vezes dentro de você não tem essa sensação? Infelizmente, essa mentira que Satanás coloca dentro de você, ele enganou Adão e Eva. Quem é você? Você julga, você critica. Porque Adão e Eva comeu maçã e agora a gente tá aqui. Mas todos os dias você também peca. Se você fosse tão perfeitinho assim, se você julga tanto assim Adão e Eva, por que você não tá no céu? Então, vale a pena essa reflexão. E o próximo ponto agora é: o supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui nessa terra não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter dele. Então, mais uma vez, a vida aqui na terra não é o inferno, porque o inferno é 1000 vezes pior, nunca fui lá e não tenho interesse, mas aqui a terra ela também não é o céu, tá? A terra não é o céu e nunca vai ser. Deus ele não quer que você se acostume com a vida aqui é só uma viagem. Você tá aqui só para uma passagem, para conhecer, ajudar as pessoas, ver o seu propósito, e aí quando enfim sua missão estiver cumprida aqui,
aí sim você vai passar a eternidade lá com Jesus, se você decidir viver uma vida com Ele e permitir que Ele trabalhe o caráter dele dentro de você. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo sobre o amor, que está lá em 1 Coríntios 13, e nas características de uma vida produtiva e eficiente. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. É exatamente aquilo que eu acabei de falar. Então, assim, busque a Deus com muita sinceridade, com o coração aberto e permita que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Deixe o caráter de Deus entrar dentro de você. Permita viver essa vida, esse estilo de vida que vai te levar para cumprir o seu propósito de vida. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas. Então, eu acho que eu até já comentei aqui que principalmente na Assembleia, tem alguns irmãos que têm muito esse pensamento de que Deus vai fazer tudo, que Deus dá e que Deus vem e que Deus faz. Mas cadê a adoração sincera a Deus? Deus, ele nos dá assim muitas coisas, se a gente pedir com fé, acontece, mas ele não é um Deus que só dá, que você só vai buscar a Deus para receber alguma coisa, e alguma coisa terrena ainda. Deus é muito mais do que isso, é muito mais do que bens materiais, é muito mais do que ter uma vida boa aqui nessa terra. Então, a promessa que Jesus nos fez é que ele um dia vai voltar e vai nos levar para o céu. É essa, Deus não te prometeu carro, casa, dinheiro, Deus não te prometeu nada disso. Então eu não sei porque que algumas pessoas às vezes ficam frustradas por não ter essas coisas. Tem gente que não quer nem trabalhar para ter e acha que Deus vai fazer cair do céu esse tipo de coisa. Não vai não, a gente que trabalha já não vem, imagina você que não faz nada. Então assim, muda um pouquinho essa perspectiva, leia a Bíblia acima de tudo. A gente tem um costume feio de só escutar o que as pessoas falam pra gente e fazer disso uma verdade na nossa vida. Você que tá assistindo esse vídeo aqui agora, é bacana, legal saber que você tá buscando sua proposta de vida. Mas você realmente lê tudo que eu te falo pra ler? Você pega a tua Bíblia e acompanha na hora que eu leio algum versículo aqui? Porque se você não faz isso, começa a fazer. E se eu tô falando aqui alguma coisa errada? Já pensou se eu tô aqui te enganando? E aí, como é que fica? Então toma muito cuidado com isso. Tornar-se parecido com Deus também é sobre isso. Você tá tão conectado com Deus a ponto de você saber de quando alguém tá mentindo pra você. A ponto de você saber quando você tá sendo enganado. Porque o discernimento de Deus fica ainda mais... Esqueci a palavra agora. Mas você consegue ter mais discernimento. Então isso é muito bacana. E quanto mais você pedir por discernimento, Deus vai te colocar em situações para você praticar aquilo que você está recebendo de Deus. O próximo tópico é: nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. Existe uma coisa legal que eu escutei uma vez e, de fato, no céu tem muita gente que eu acho que, que quando a gente for pro céu, lá a gente não vai precisar fazer mais nada. A gente vai ficar só numa rede e vai dormir. Não, no céu a gente vai ter trabalho também. No céu a gente vai viver eternamente glorificando a Deus. É algo que a gente nem consegue imaginar. Eu acho que isso não é possível a gente conseguir realmente compreender com a nossa mente humana. É algo realmente que não dá para descrever. Mas no céu nós teremos também trabalhos.
Eu acredito que no céu a gente não vai ficar só lá parado, sentado, olhando um pra cara do outro, não. Não, que tipo, a pessoa passar a eternidade assim. Não, a eternidade ela é muito mais do que isso. E a vida aqui é uma preparação para viver lá. A adoração que você começa aqui, você vai terminar lá. O ponto 6 que eu quero falar aqui com você agora é tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Você não pode produzir o caráter de Jesus pelo esforço próprio. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós. Então, assim, enquanto você não deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro do seu coração, enquanto você não quebrar esse coração duro que você tem, você deixa endurecido, você não quer deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, com medo de se tornar uma pessoa fraca, uma pessoa mole, né, como diz o povo aí. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Você muitas vezes não quer deixar o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer na tua vida, porque você sabe que você vai precisar abandonar hábitos, que você vai precisar abandonar a vida que você tem hoje. Talvez tudo que você tem hoje, Deus vai pedir de você. Deus vai pedir o carro, a casa, o emprego, o dinheiro, e você tem medo disso. Mas você já pensou, nossa, viver uma vida aqui nessa terra, uma vida que Deus não quer claramente que você viva. Aí você fica com o seu coração endurecido, não deixa o Espírito Santo trabalhar com medo de perder um carro. É sério mesmo, por causa de um carro, uma casa, por coisas terrenas, você vai abrir mão do céu? Porque tem muita gente que está preso a isso. Infelizmente, tem muita gente que está preso a isso. Mais uma vez, eu não estou falando que você não pode ter essas coisas. Pelo contrário, eu quero sim ter um carro muito bom. Quem não quer ter um carro bom? Mas nem sempre você vai ter tudo que você quer. Às vezes Deus não quer que você tenha um carro e ponto final. Deus quer que você ande a pé. E tá tudo bem. Ou é aquilo que eu falei, você quer tantas coisas, mas não trabalha para conseguir. Fica esperando que vai cair do céu, fica com essa mente engessada, deixando infelizmente, quando a gente abre brechas, o diabo ele aproveita disso. Às vezes nem era a intenção do diabo entrar na tua vida, mas porque você fica com esse tipo de pensamento, ele vai lá e entra. Aproveita que você tá com essa cabecinha de ai, que Deus não me dá nada. Gente, para com isso. Deus não te criou para viver assim. Deus te criou para ser imagem e semelhança dele. Deus te criou para você servir as pessoas. O próximo tópico aqui do nosso devocional Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa, a despeito dos seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. Ou seja, você quer ser uma pessoa que abençoa a vida de outras pessoas e, consequentemente, é abençoado? Você quer conquistar algumas coisas nessa vida também? Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Porque quando você permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, mais uma vez, eu não estou dizendo que você vai ter tudo na tua vida, tá? Mas é bem mais fácil, muito mais fácil, Deus permitir que você tenha aquele carro dos seus sonhos, que você tanto quis, quando você deixa Cristo trabalhar dentro de você, quando o caráter de Deus desenvolve dentro de você, e você ajuda outras pessoas, sabe? Você abençoa outras pessoas, e nisso, de você praticar, das suas ações, Deus reconhece as suas ações, e Ele vai lá e permite que você trabalhe mais, permite que você ganhe mais o seu trabalho, para você conquistar aquilo que você tanto deseja. Você precisa agir, você precisa deixar mais uma vez o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Então, quando você entender de verdade isso, que você precisa desenvolver o caráter de Deus na sua vida para você abençoar pessoas e só assim você vai ser abençoado, você vai ver que você vai estar vivendo seu propósito de vida e você vai estar vivendo coisas que você nem imaginou. Deus preparou muitas coisas assim para nossa vida. É claro que Deus quer que você viva felicidades aqui na Terra. Também você não vai viver chorando todos os dias. Mas é importante que você seja tão cheio de Deus
que você entenda que esse celular, que tudo que você tem aqui, até o teu marido, tua esposa, que você tem aqui nessa terra, não é seu. Primeiro, tudo é de Deus. Seus filhos são de Deus, seus filhos não são seus. Seus filhos são de Deus. E é sua missão treiná-los. Mas como você vai treinar uma criança? Como você vai ensinar alguém a ser um adulto cheio de Deus se nem você ainda é? Então vale a pena essa reflexão também. Partindo aqui para o próximo tópico, deixa eu achar aqui uma parte que eu achei muito interessante de trazer aqui. Que a maturidade espiritual, ela não é instantânea e nem automática, né? Todo esse processo de você buscar a Deus, de você descobrir o seu propósito de vida, de deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, é realmente lento. Então a gente quer tudo para ontem. A gente quer que os milagres aconteçam na nossa vida assim, ó, num estalar de dedos, num piscar de olhos, mas não é assim que acontece, não. Tem coisa que acontece. Dependendo do que for aí da fé da pessoa, Deus faz um milagre no mesmo dia. Mas é muito difícil a gente ter uma fé como essa. É muito difícil. Já faz muitos anos, inclusive, que eu não vejo alguém ser curado, por exemplo. A última vez que eu vi uma pessoa ser curada na minha frente foi na igreja quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, por aí. Quando eu era criança. Que eu vi pessoas sendo curadas de câncer, que eu vi pessoas que tinham algum problema e depois daquele culto não tiveram mais. Então, assim, até expulsar demônios, faz muito tempo que eu não vejo isso. Eu via muito quando era criança, mas com o tempo isso foi acabando. E não porque Deus não faz mais milagres, ou porque Deus não expulsa os demônios, mas é porque a nossa fé, ela diminuiu. Por isso que muitos cristãos ainda se prendem ao passado em relação ao uso e costume, esse tipo de coisa, porque é aquilo. Infelizmente, por mais que a gente não aceite, a igreja de antigamente era assim mais fervorosa. Os crentes buscavam mais a Deus. Tinham sim aquelas pessoas meio ignorantes, né, na questão de usos e costumes, mas se você parar bem para pensar, por mais que para algumas pessoas era um pecado usar calça, cortar o cabelo, esse tipo de coisa, que a gente sabe que não é pecado, mas aquelas pessoas, elas buscavam a Deus de uma forma muito sincera. E querendo ou não, a gente precisa admitir que naquele tempo as pessoas buscavam a Deus com sinceridade, as pessoas viviam o propósito de vida deles. Então, assim, hoje a gente entende, nós mulheres, se a gente quiser pintar o cabelo, né, a gente pode pintar, a gente pode cortar, deixar o cabelo bonito, se sentir bem, a gente sabe que Deus, ele não vai te mandar pro inferno por causa disso, mas falta fé da nossa parte, falta de verdade deixar o Espírito Santo trabalhar na gente. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa que a gente não se escuta tanto mais, igual se escutava antigamente. Hoje em dia, as pessoas nem são batizadas com o Espírito Santo de verdade e acham que o que está falando é realmente o Espírito Santo. A gente não pode julgar também, né? Mas a gente sabe. A gente que busca intimidade com Deus, a gente sabe quando uma pessoa realmente está sendo tomada pelo Espírito ou quando é algo carnal, só para se mostrar dentro de uma igreja. Então, assim, isso é muito triste quando a gente olha para os dias de hoje, mas ainda existem aqueles que estão dispostos a buscar a Deus. Existem aqueles que estão dispostos a adorar a Deus como ele merece ser adorado. Partindo agora para o próximo capítulo, que eu estou fazendo a junção de capítulos para a gente conseguir finalizar esse mês de fevereiro, eu quero deixar aqui mais uma reflexão para você também no nosso devocional de hoje, que é o seguinte: nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Esse capítulo aqui, ele fala bastante sobre tomar a decisão de seguir a Cristo, tomar a decisão de deixar o Espírito Santo agir dentro de você e permitir um crescimento espiritual.
Permitir ser maduro espiritualmente falando. Então, você precisa realmente decidir. É uma decisão, não tem como, não existe outro caminho. É uma decisão e um compromisso. É a mesma coisa de um casamento. É a decisão e o compromisso de todos os dias escolher estar ao lado do outro. Escolher fazer dar certo. Escolher ser melhor pro outro, servir o outro melhor. Às vezes a gente não quer, às vezes o nosso ego não deixa a gente servir o outro. E isso é horrível, né? Quando a gente para bem pra pensar, falar, analisar, enxergar. Mas é verdade. O ser humano é um ser muito egoísta. Por isso que tem gente que prefere cachorro, bicho, do que o ser humano. Por isso que tem gente que tá, infelizmente, escolhendo não ter filho, prefere adotar um cachorro e chamar de filho. Isso eu discordo totalmente. Mas as pessoas acabam que acham um animal que não tem alma, que realmente não se pode comparar com o valor de uma pessoa. As pessoas acabam optando por escolher um animal do que um ser humano, porque o ser humano tem um ego tão gigante, que vai afastando as pessoas da vida dele e faz com que não viva o propósito de vida dele. Quando a gente deixa o ego ser maior, quando a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar dentro da gente, quando a gente escolhe não ser semelhante a Cristo, infelizmente, ao invés de a gente se aproximar e servir as pessoas, a gente se afasta, a gente não vive aquilo que Deus quer. Então, pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Então, a partir do momento que você decidir de verdade servir as pessoas com amor, até mesmo quem você não gosta, eu falei no vídeo anterior que tem pessoas que até hoje eu não gosto. Sinceramente, se for para eu ter que conviver, essa pessoa tá do meu lado, não gosto, não quero. Mas se Jesus mandar, eu não tenho outra escolha, né? Porém, é aquilo, Jesus não mandou a gente gostar de ninguém. Jesus mandou amar. Entre gostar e amar tem muita diferença. Então, ame as pessoas, até mesmo quem você não gosta, até mesmo quem te feriu. Porque se você carregar mágoas ao longo da tua vida, você não vai ver o teu propósito e infelizmente você vai ficar para trás, sim. No céu não entra pecado, não entra egoísmo. No céu entram pessoas que escolheram todos os dias se tornar um pouquinho parecido com Jesus. No céu entram pessoas que erraram, sim. Hoje provavelmente eu vou cometer algum erro, não sei o que é, mas eu já peço perdão antecipado para Deus. E se eu cometer algum erro, eu espero que instantaneamente o Espírito Santo já me fale: olha, cuidado. Olha o que você acabou de falar, olha o que você acabou de pensar. Eu espero que o Espírito Santo ele me fale. E graças a Deus, né, a essa busca que eu faço particularmente com Deus na minha casa todos os dias, eu sei quando eu faço alguma coisa que eu não deveria ter feito, eu sei quando eu falo alguma coisa que eu não deveria ter falado. Na hora da raiva é comum a gente falar coisas que a gente não queria. Mas depois, o Espírito Santo me faz refletir como. Chega que eu até prefiro às vezes nem ficar pensando não, mas o Espírito Santo ele incomoda. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você, não tem como você fugir. Você vai ser incomodado. Ele vai falar claramente: olha, você falou isso, você deveria ter falado aquilo, ou melhor, você deveria ter ficado quieta. Nossa, a pior coisa para um ser humano é falar fica quieto, enquanto ele tem argumentos para falar. E nem sempre, em todas as situações, você vai estar errado, né? Nem sempre você está 100% errado. Mas deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você e ser um cristão também é sobre isso. É mesmo nas situações em que você está certo, você entender quando é hora de você apenas servir. Ah, mas você está sendo idiota. Concordo que tem situações que a gente parece ser idiota. Mas existe uma diferença entre deixar pessoas se aproveitarem de você e você servir as pessoas. Então, algumas pessoas às vezes vão olhar para você e vão achar loucura as suas atitudes, a sua forma de viver. Mas se você está vivendo de acordo com Cristo, se você está vivendo uma vida que agrada a Deus, o que os outros pensam, não importa. Não importa. É melhor ser amigo de Deus e ser inimigo do mundo
do que ser amigo do mundo e ser inimigo de Deus. Então eu espero que essa palavra de hoje, esse devocional de hoje, realmente entre no teu coração, que você passe a praticar e permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida e que você seja ainda mais semelhante com Cristo. E hoje, para você meditar, fica a pergunta: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Uma pergunta bem forte, né? Eu espero de verdade que você busque ser mais próximo de Deus e deixar com que o Espírito Santo tire de você os hábitos que te distanciam da presença de Deus, tire de você os desejos que fazem com que você peque, que você erre, e que o Espírito Santo te conforte nos momentos em que você precisar aqui nessa terra, aqui nessa vida difícil que a gente tem. Mas eu tenho certeza que se você viver o seu propósito de vida, você vai ver que mesmo em meio a situações ruins, em meio a circunstâncias que acontecem aí no dia a dia, você ainda vai ser uma pessoa feliz. Você ainda vai ter a paz, que é a paz de Jesus. Que seu dia seja muito abençoado, que seu final de semana seja abençoado. E amanhã a gente tem mais um devocional aqui no canal.